E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 23, por favor. Salmos 23. O salmo que não é capítulo e que não é versículo. Você sabe disso, né? Salmos são versos, são canções. Por isso que não é Salmo capítulo 23, é Salmo 23, porque é uma canção. E não são versículos, são versos. Porque canções não têm versículos, têm versos. E essa é uma bela canção escrita pelo grandioso rei Davi. E eu creio que o Senhor tem coisas poderosas para falar comigo e com você nessa manhã através dessa palavra em nome de Jesus. Amém? O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de sombra, de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam, ou a tua vara e o teu cajado me protegem. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, muito obrigado por esse dia, por esse momento e por tudo que nós vivemos até aqui, Senhor. Que manhã gloriosa e poderosa nós estamos tendo na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, porque de nada isso valeria a pena se o Senhor não estivesse aqui. E a Tua presença, Senhor, ela ratifica a importância, Senhor, do porquê nós estamos aqui. E nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, para ouvir as Tuas direções. Porque nós cremos que grandes coisas o Senhor tem para nós. Assim como o Senhor já fez grandes coisas na nossa vida. Nós expectamos por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Porque a nossa confiança e a nossa esperança estão depositadas somente em Ti, Senhor. Então, fala conosco nessa manhã, Senhor. Que não seja o que eu quero falar, mas aquilo que o Senhor quer dizer à Tua igreja, aos Teus filhos, para honra, glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, Salmo 23, a gente nem precisaria lê-lo. Se eu falasse para você que eu iria pregar sobre Salmo 23, com certeza na sua cabeça os versos já começaram a saltar. Porque o Salmo 23, pelo menos o verso número 1, talvez seja uma das passagens da Bíblia mais conhecidas no mundo inteiro desde a sua existência. Até para as pessoas que não são religiosas, que não frequentam um meio religioso, pelo menos já viram essa frase escrita numa traseira de um caminhão, né, pastor? Por quê? Porque para muitos ela se tornou um mantra. Para muitos ela se tornou algo místico. Aqui os 40 a mais conhecem um móvel que existia nas nossas casas na década de 80, talvez ali até início da década de 90, metade talvez ali na Copa do Tetra, talvez ainda estava na nossa casa a estante. Quem aqui ainda tem uma estante em casa? Olha só, temos um remanescente. O Mateus nem sabe o que é estante. Estante era um móvel grande que ficava na sala para colocar os televisores em cima, porque o nosso televisor de antigamente não era esse televisor bonito que temos ali embaixo no café, penduradinho na parede. Os televisores de antigamente não davam para pendurar na parede, eles eram um caixote imenso, eles eram maiores para trás do que para os lados, só para você ter ideia.
Eu acho que é por isso que a galera do 40 mais está tão cheinha, né? Para imitar os televisores. Os televisores tinham tubo. Eles eram televisores de tubo, então precisavam de um móvel, porque no chão era inviável. Todos que estavam na sala não conseguiriam ver. Ele precisava ficar uma meia altura para a gente se reunir, sentava no sofá. Você lembra dos domingos à tarde que ficava você e seus filhos, sua família, assistindo o programa do Gugu, Domingão do Faustão, e ali se passava a tarde, e depois começava a musiquinha do Fantástico. A musiquinha do Fantástico já era hora triste, né? Porque já era o prelúdio da segunda, né? Então nós tínhamos a estante, e nessa estante existiam algumas coisas peculiares. A primeira coisa delas, obviamente, era a TV. Tinha que ter um espaço grande para a TV. E se comprava a estante por fé. Porque no início os televisores eram menores. E quando você ia comprar uma estante, você já pensava, não, Deus vai me abençoar, eu vou prosperar e eu vou comprar uma estante grande porque eu vou ter uma televisão grande. Então você comprava uma estante grande e ficava um enorme buraco ali no compartimento da televisão, porque era uma TV pequenininha aqui ali no começo. Mas depois a gente ia trocando e ia melhorando. E existia mais algumas coisas nessa estante. Existia uma foto da família, um retrato, não sei se vocês sabem, mas as fotos de antigamente eram em papel. Olha só! E elas iam molduradas num quadro, era lindo. Então tinha a TV, a estante, é um momento nostalgia agora. Você vai lembrar da sua casa. A TV, a estante, em cima, a foto da família em cima. Geralmente em cima tinha alguns livros, talvez, alguns livrinhos em pé. E lá em cima também tinha uma Bíblia aberta, em cima de um pedestal. E essa Bíblia, geralmente, estava aberta. Onde está a sua Bíblia hoje? Ou no Salmo 23, ou no Salmo 91, em algum salmo engrandecendo o Senhor e a sua proteção, a sua ajuda, porque é assim que Ele é mesmo. E talvez, se você é mais antigo, tinha uma coisa extraordinária na sua estante que hoje não tem mais. 4 em 1. O Gustavo já boiou. 4 em 1. Toca-fita, rádio AM, FM, CD que cabia 5 CDs ao mesmo tempo. Isso na época era uma revolução, você poder ouvir música num CD sem precisar se levantar, só trocando o CD. Porque antigamente os CDs giravam dentro do aparelho. Cara, é extraordinário isso, né? Porque os CDs antigamente tinham o quê? No máximo 10, 12 faixas de música. Não tinha pendrive hoje que você bota 1000 músicas. Um CD tinha 15 músicas, vamos botar assim. Então você imagina, 15 músicas, você... Eu sei que eu estou denunciando a tua idade, mas tipo assim, nós estamos em reunião de irmãos. E aí existia, além do CD, do toca-fita, que toca-fita, fita cassete para vocês, então, meu Deus. Existia na parte de cima do 4 em 1, o vinil. E quem é dessa época sabe como era gostoso ouvir uma música num disco de vinil. O meu pai tinha em casa uma vitrola. Vitrola era um aparelho de som desse tamanho, parecia um balcão, onde era apenas um toca-disco. Meu pai tinha muitos discos de vinil em casa. E isso tudo foi sendo trocado. Isso tudo, com o tempo, foi sendo melhorado. Tecnologia. Hoje, eu e você temos tudo isso que eu falei na palma da nossa mão. Nós temos as imagens, nós temos as músicas, nós temos a Bíblia, nós temos várias dessas coisas na palma de nossa mão. E isso, de alguma forma, torna fútil. Porque para nós aquilo era tão legal, porque nós tínhamos uma experiência. Havia coleção de CD, coleção de disco de vinil. Meu Deus, porta-retrato. Época de Natal e final de ano era a época que a gente sentava na sala e pegava os porta-retrato. O que hoje na sua galeria de fotos são os álbuns. Na nossa época eram os álbuns de fotos. Então tinha álbum de tudo. Álbum dos aniversários,
álbum das férias, tinha vários álbuns. O que hoje a gente guarda no celular, a gente guardava em forma física. E isso foi se perdendo o valor, porque ocupa espaço. Antigamente as casas eram muito maiores do que são hoje. Hoje um apartamento completo é praticamente o que antigamente era uma sala e uma cozinha da nossa casa. Por quê? Porque as reuniões foram diminuindo. Porque os encontros foram diminuindo. E porque as coisas foram se esvaindo da nossa vida e a gente começou a acelerar o tempo. A gente começou a acelerar os dias. E muita coisa que para nós era um ritual. Meu Deus, a gente esperava chegar o domingo para viver coisas que a gente só vivia no domingo. E hoje essas coisas passam. E por que eu estou te falando tudo isso? Eu estou te falando tudo isso porque isso também aconteceu com esse texto. Esse texto, para muitas pessoas, ele se tornou místico. Não tem o nosso linguajar evangeliquez, está amarrado. A gente não fala, acontece alguma coisa, tu diz, não, está amarrado. Mas o que está amarrado? O que tu quer amarrar? Dá para amarrar? É apto a amarração? Ou é uma decisão equivocada? Ou foi algo que tu buscou? Agora que tu buscou, não deu certo, quer amarrar? Depende. Como isso daqui? O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Será? Porque não é de muito repetir que isso daqui vai se tornar uma verdade na nossa vida. Isso não é heresia. Porque a Bíblia não foi feita para ser decorada. A Bíblia foi feita para ser obedecida e ser vivida, ser desfrutada, ter experiência com a palavra. Porque decorar, irmão, até o diabo sabe a Bíblia. O diabo recitou a Bíblia para Jesus no deserto. Então não é por saber que houve salvação para ele, porque para ele não há salvação. Então por ele saber que Deus dá ordem aos seus anjos para proteger e impedir que você caia e te segurem pela mão, para que você não tropece, não quer dizer que ele vive isso, porque ele é um iníquo. E da mesma forma é na minha e na sua vida, se forem apenas palavras, se tornar um mantra. O que é um mantra? Algo que muito se repete, muito se repete, muito se repete, mas de tanto se repetir, só se repete. A gente acha que por saber as letras vão ter algum poder na nossa vida, e isso é uma inverdade, porque a letra sem o Espírito, ela mata. E o que é o Espírito? O Espírito é o guia, o Espírito é o que norteia, o Espírito é o que convence. O Espírito é aquilo que nos realiza espiritualmente a viver o que está escrito. É o que nos completa, é o que torna a palavra viva na nossa vida. É o Espírito. A Bíblia vai dizer que a palavra de Deus ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. E que ela penetra no mais profundo, dividindo a nossa alma do nosso espírito, apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Aquele que julga os pensamentos e as intenções, que são prelúdio daquilo que nós vamos realizar, daquilo que nós vamos fazer, é a palavra. E é o Espírito apartado da nossa alma, das nossas vontades, porque se eu e você fizermos tudo que nós queremos, nós já teríamos nos acabado numa bola de fogo. Eu não sei você, mas eu já. Pastor, está dizendo que tem muita coisa que tu faz sem querer fazer? É lógico que sim. É lógico. Você não? Meu Deus, depois tu ora por mim então, porque eu não cheguei nesse nível de cristão ainda. Porque se não fosse assim, meu amado,
Na Bíblia não teria escrito que há uma luta, há uma militância da nossa carne, das nossas vontades contra o nosso espírito. O problema é que às vezes a gente trava essa batalha perdendo. A gente trava essa batalha dando mais valor às nossas vontades do que ao convencimento do Espírito. Como isso, pastor? Quando nós cedemos, quando nós aceitamos, quando nós dissemos, eu nem vou mesmo. Tem um monte de gente que vai, eu nem vou. Aquela festa de família, que você sabe que vai ter aqueles primos xarope, desagradáveis, que vão vir com aquela piada que já conta há 30 anos, a mesma piada de quando te vê, e tu já sabe até a piada, e tu sabe que tu vai ter que chegar lá e ainda dar uma risadinha assim, né? Eu não vou para esse lugar. Vai ter aquele meu tio que toma 2, 3 geladas, já fica doido e começa a me abraçar e contar a história de antigamente. Eu não vou para lá, ele vai estar todo suado, vai ser uma tragédia. Você não quer ir. Mas e como você vai brilhar? Como que a sua luz vai brilhar? A luz é evidenciada na luz ou a luz é evidenciada nas trevas? Como que você vai ser sal e vai ser luz se você só anda na luz? Você é luz. Mas a luz que você carrega vai ser evidenciada em meio às trevas. Então vai lá e dá uma risadinha daquela piada do teu primo, xarope. Porque numa hora dessa, esse teu primo talvez vai estar cabisbaixo, sentado num canto, cansado da vida. E aí você vai ter uma palavra de vida eterna para liberar sobre a vida dele. Talvez aquele teu tio vai estar jogado num canto, esquecido pela família toda, porque eu não sei se você já bebeu na sua vida. Eu já bebi muito, e tipo assim, depois que tu passa do ponto, o que mais a galera quer é que tu sente num canto e fique ali e deu, e a festa continue, porque na verdade tu está até atrapalhando a festa. E aí você olhe e faça por ele o que ninguém faz. Quer ir lá, ouvir abobrinha, suportar o odor, e quem sabe, uma semente poderosa não sai da sua boca naquele dia. Então como que o nosso sal e a nossa luz vai alcançar alguém se nós estamos andando perto de pessoas supridas disso? É sobre isso que nós estamos falando. Sobre viver não mais segundo a minha vontade. Porque senão eu não posso recitar o que está escrito lá em Gálatas, que eu estou crucificado com Cristo. E aí não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Jesus nunca nos chamou para uma vida fácil, irmãos. Jesus nos chamou para uma vida eterna, numa vida que valeria muito a pena. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês terão batalhas, mas as batalhas se vencem com bom ânimo. E que ânimo é esse, pastor?
que eu e você somos mais do que vencedores. Nós estamos lutando batalhas ganhas, meu irmão e minha irmã. E às vezes a gente se abate pelo momento. Por quê? Porque isso daqui se tornou místico. Porque isso daqui se tornou um mantra. Não, isso daqui é uma verdade absoluta. Que o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. O problema é que às vezes a gente entende falta por coisas que estão nos faltando. E não é isso. Não é isso. O problema desse texto virar místico é como eu e você queremos fazer algo com uma ferramenta errada. Então a gente olha e diz assim, mas está faltando, né? Tipo assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, de nada eu terei falta. Mas tipo assim, está faltando, então é mais ou menos verdade. Não. Está faltando o que eu quero, não o que eu preciso. Porque tudo que eu e você precisamos, o Senhor tem nos suprido. Porque o que nos sustenta, o que nos provém, não são as coisas dessa terra. Porque nem só de pão viverá o homem. Pão precisa? Sim, mas não a quantidade que a gente quer, a quantidade que a gente precisa. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que te sustenta não é comida e nem bebida, é paz, justiça e alegria no Espírito. Porque buscando essas coisas em primeiro lugar, que é o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. O que comer, o que vestir, tudo isso é acrescentado, amado. Tudo isso é acrescentado. É mais ou menos assim. Eu e você precisamos pendurar um quadro na parede. Outra coisa que hoje em dia raramente se vê numa casa. Mas antigamente tinha muito, quadros. Então nós temos o quadro, nós temos o prego. Depende se a tua casa é de madeira, é prego normal. Se for de alvenaria, é prego de aço. Mas nós não temos martelo. Então a gente sai cavucando, sai em casa procurando martelo e de repente a gente acha um alicate. Tipo assim, eu não sei se você já tentou colocar um prego de aço numa parede usando um alicate. Eu já. E se você está pensando em ter essa experiência, por favor, não tenha. Você vai se machucar, você vai passar raiva e você não vai pendurar o quadro na parede. E aí a gente não pendura o quadro. Mas a gente tem o prego e tem um alicate que tipo assim, pode ser que funcione. Mas não é a ferramenta certa. E então a gente julga a ferramenta. Não é dizer assim, esse alicate aí nem foi feito com aço escovado, aquecido a não sei tantos graus. Não é tão bom assim. Ou a gente julga a matéria-prima do alicate ou o desenvolvedor do alicate, tipo assim, o alicate podia ter um martelo do lado. Mas a gente não julga a peça que está segurando o alicate. Ou a cabeça que não discerniu que o alicate não serve para pregar, serve para arrancar. É a mesma coisa com a palavra. Quando eu e você não sabemos usar a palavra da maneira correta, aos nossos olhos, ela não é tão boa assim. Mas é porque eu e você estamos julgando a palavra pela situação. E não pelo propósito. E Davi deixou muito claro,
quais as coisas que não lhe faltaram quando o Senhor era o seu pastor? 3 coisas que não podem faltar na minha e na sua vida se o Senhor for o nosso pastor: repouso, condução e presença. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Ele me faz. Ele me faz. É eu? Não, é Ele. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Me guia às águas tranquilas. E isso me restaura o vigor. Quem não descansa, desiste. Quem não descansa, aborta a missão. Porque eu não sei se você já começou um trabalho cansado. Começar um trabalho cansado é o prelúdio de uma tragédia anunciada. Porque não há alegria. Há pressa na execução do trabalho para acabar logo, para poder descansar. Sabe por quê? Porque nós estamos descansando do jeito errado. Sono não é descanso. Sono é um período necessário fisiologicamente para a existência humana. Isso é sono, não é descanso. Eu e você não descansamos enquanto dormimos. Não sei se você sabe disso. Eu aprendi isso nos últimos meses através de um exame de pressão arterial. Meu pico de pressão não dava de manhã quando eu acordava, não dava durante o dia quando eu trabalhava. O meu pico de pressão dava de 2 horas da manhã e 5 horas da manhã, onde deveria ser o meu sono profundo, o meu tempo de descanso. É onde o meu corpo mais trabalhava durante o dia. Era onde o meu coração mais batia, era onde meus rins mais trabalhavam e era onde alterava a minha pressão. Sono não é descanso. Porque não se descansa dormindo, se descansa em pastos verdejantes. O que é pasto verdejante para uma ovelha, irmão? É um oásis. Porque não são só pastos verdejantes, tem águas tranquilas também. Então, tipo assim, é prosperidade, é ser abastado. Pastos verdejantes é igual vida em abundância. Mas só se o Senhor for o nosso pastor. Porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Você precisa descansar em pastos verdejantes. Você precisa passear mais. Você precisa sair de casa, se organizar para ter um tempo, talvez seu. Ir lá olhar a praia de manhã cedo, no final do dia, eu não sei qual horário que tu vai fazer isso. Ter um tempo de qualidade entre você e a palavra do Senhor. Ter um tempo de qualidade de oração. Ah, pastor, mas não dá correria. Não. Deixa a correria embora. Não é correria, deixa ela correr. Você não precisa correr atrás dela. Você precisa descansar em pasto verdejante. Porque quando a gente descansa em pastos verdejantes, a mensagem que nós estamos mandando para o nosso Senhor é que Ele verdadeiramente é o nosso pastor. E nós não temos falta de nada, porque é pasto verdejante. E você temos comida, e você temos segurança. Nós temos tudo que nós precisamos. Descansar é contemplar. Sabe por que a gente não descansa? Porque a gente não tem nada de novo para ver. Porque a gente acaba um trabalho, olha e diz, ah, legal isso aí, beleza, vamos, cadê o próximo? Não. Não é assim. Deus não fez assim. A não ser que tu seja tipo assim, a 4ª pessoa da Trindade. Aí. Mas se não, você precisa ler o que está escrito lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2. Onde depois de ter acabado toda a obra da criação,
o Senhor descansou de tudo que havia feito. Irmãos, Deus, aquele que não dorme, o que não tosqueneja, Ele descansou. Você sabe qual foi o descanso do Senhor? Contemplar. Porque no final do capítulo 1 ele diz: e tudo quanto tinha feito era muito bom. Cara, como que eu e você fizemos algo na nossa vida que é muito bom, e aí você não sentamos para contemplar? Não, pastor, não dá tempo. Dá tempo. Você não é escravo do tempo. O tempo precisa ser organizado. Irmãos, eu e você temos 24 horas do dia para viver. Nós temos 8 horas de sono, 8 horas de trabalho. E nas outras 8, o que a gente faz? Essa conta mínima, básica, que já nos faz pensar. 8 horas, você não consegue tirar 1 hora do seu dia para contemplar a bondade do Senhor sobre a sua vida, você não descansa. Sabe aquele lance de ter toda a estante na sua mão? É o que mais rouba o descanso. Eu achei uma ferramenta poderosa no celular, nos últimos meses. Eu vou passar a dica para ti. Silenciá-lo. Não é quando ele toca que eu vou vê-lo, é quando eu quero ver o que tem lá dentro. Não é ele que diz se eu preciso olhar para ele ou não. Pastor, mas as ligações... Irmão, antigamente ninguém morria por não ver uma mensagem. Antigamente nem tinha mensagem. Antigamente era carta. E demorava, no mínimo, depende da região que a gente morava, 10 dias para chegar. Ah, pastor, mas tinha telefone. Na minha época não tinha telefone. Telefone na minha época era hoje como o quê? O que hoje é? Tipo assim, só os milhões. É tipo carro importado. É tipo carro importado. Era tipo assim, um cara na rua tinha telefone. Então, tipo assim, tu passava, todo mundo da rua passava o número do telefone daquele cara para as famílias inteiras. Olha a tragédia que era isso. E se tivesse alguém morrendo, não é pega para mim, não, é morrendo. Então vinha a ligação, e geralmente a ligação vinha assim dizendo assim, já morreu. Não está nem morrendo, já morreu. A gente não parava a nossa vida por causa das coisas. A gente vivia a nossa vida usando as coisas. E era um descanso. Eu lembro, eu cansava de descansar no domingo. Eu não via a hora do domingo passar, porque, irmão, tinha programação toda. Era acordar Globo Rural, Esporte Espetacular, vai vendo. Aí almoço, Auto Esporte, porra, o Lu agora pegou Auto Esporte, era legal, hein? Depois do almoço, já almoçava. Meu Deus, hoje almoçar 2, 3 horas da tarde é um sacrilégio? Domingo, na casa do meu pai e da minha mãe, nós nunca almoçávamos antes das 2 horas da tarde. Nunca. Então a gente já almoçava, quando acabava o almoço, já estava no Domingão do Faustão, e ali a gente sentava na sala e ficava. Aí tinha o Domingão do Faustão, tinha as videocacetadas, aí depois vinha o Fantástico, e eu estava cansado, eu dizia, meu Deus, não vai vir segunda-feira para eu ir para a escola? Eu estou doido para ir para a escola, o programa do Silvio Santos. Aí lá, aqueles mais avivados, Telecine. Lembrou do Telecine, né? A gente vivia mais, irmão. Por quê? Porque a gente contemplava. Hoje em dia a gente convida alguém para ir na casa de alguém. A comida é o termômetro. Tu comeu, acabou de comer, 15 minutos, vai embora. Não, pastor, mas eu não sou assim. Tu só espera o primeiro ir embora. Porque quando o primeiro vai embora, todo mundo vai embora atrás.
É assim que funciona. E assim a gente não sai para algo importante, a gente só não quer ficar na presença. Porque a gente está sendo dominado. E a gente não descansa. Jogar papo fora é descansar, irmão. Falar coisa que não tem nada a ver é descansar. Quantos amigos presenciais a gente tinha antigamente? Hoje cada um parece que vive dentro de uma toca. Tem gente que nem sabe o nome dos vizinhos que moram do lado da casa. Você conhece o teu vizinho do andar de baixo, do andar de cima? Sabe o nome, pelo menos? E você não estamos descansando. Nós estamos sobrevivendo. E aí, obviamente, que o Senhor não vai ser o nosso pastor. Porque o Senhor só é o nosso pastor se Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. É nele que eu e você descansamos. Nós não descansamos num lugar, nós descansamos numa pessoa, Jesus Cristo. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomem sobre vós o meu jugo. Então vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Viver com Jesus precisa ser leve, irmão. Quando eu e você estamos em águas tranquilas, nós enxergamos mais longe. Descansar em águas tranquilas é percepção de futuro. Eu não sei se você já teve experiências náuticas trágicas. Eu já tive. Se você não teve, mas pelo menos algum filme você deve ter visto. Quando o barco está no meio de uma tempestade, sendo castigado por ondas, você fica na proa ou na popa, contemplando, nossa, que tempestade da hora, olha o tamanho das ondas. Não, vou pegar uma prancha agora. Não, nego, tu só te agarra. E tu nem quer saber o que está acontecendo ao teu redor. Tu não quer saber quem está ao teu lado, tu não quer saber onde tu está, tu só te agarra e começa a orar. Aí nessa hora até o ateu vira crente. Tu não contempla nada. E muitas vezes eu e você estamos tentando descansar em águas turbulentas. Não, eu tô na água. Mas tipo assim, meu Deus, a água está uma tragédia. Tu não olha para lado nenhum. Tu não consegue ver esperança em futuro nenhum. Porque tu está agarrado. Tu está preso. Águas tranquilas, irmão. Dentro do barco. Os pezão lá em cima. O horizonte não tem fim. É uma vida ilimitada no Senhor. Porque Ele é o nosso pastor e Ele nos conduz às águas tranquilas. E isso tudo nos restaura o vigor. E talvez você deva estar pensando, poxa pastor, eu muito gostaria de viver isso com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus familiares, mas eu não consigo. Olha aí. As águas turbulentas, já dizendo que você não consegue. Você nem tentou. Você está no culto ainda. A gente foi tragado pela tecnologia. A gente foi engolido pela desorganização do tempo. E agora a gente quer resolver tudo amanhã. Não. Os pastos verdejantes não ficaram verdes da noite para o dia. Levou um tempo. As águas também não ficam tranquilas de uma hora para outra. Leva um tempo. Comece apenas. Convide um. Convida outro.
Aí quando você convidar um, vai gerar um ambiente. E aquele outro vai dizer, nem me convidou. Aí no outro final de semana dizer, fulano, Deus me falou que tu disse que eu não te convidei. Você convida ele também. E assim a gente tem a oportunidade de gerar essa cultura na nossa vida de novo. Porque isso um dia vai fazer falta, irmão. Isso um dia vão ser só memórias. Quando eu vou lá para a casa do meu pai, tento ficar o máximo longe possível do celular e a gente senta numa mesa e ali a gente conversa de tudo. Às vezes sai até assunto que nem era para sair, mas a gente está ali. Aí a gente finge que não ouve, porque daqui a pouco vem outro assunto legal. E vocês sabem qual é o nosso maior assunto? Falar sobre as coisas de antigamente. Por que você acha? Porque era bom, irmão. Porque a vida que a gente está levando hoje não é boa. Nossa, pastor, não. Não se engane. O ano não acabou e tu já está pensando que vai fazer ano que vem. O ano não acabou e tu já está dizendo assim, não, mas Deus esse ano talvez Deus deu. Nem foi de Deus, foi de Deus. E se Ele falou, vai se cumprir. E se Ele disse que seria esse ano, vai ser esse ano. Mas não se prenda nas coisas, se prenda ao teu pastor. Porque é Ele que vai te levar aos pastos verdejantes. É através dEle que eu e você somos supridos. Ele vai nos conduzir às águas tranquilas. E quando eu e você encontrarmos essa combinação de ambiente, nós seremos restaurados o nosso vigor. Então nós vamos ter aquilo que a Bíblia diz, que o Senhor não nos deu espírito de covardia, Deus não nos deu espírito de cansaço, Deus não nos deu espírito de entrega, não. Ele nos deu espírito de poder. Ele nos deu um espírito ousado. Ele nos deu um espírito de fogo. Porque nós não podemos nos comportar conforme as situações ou conforme as nossas faltas, não. Porque se o Senhor é o nosso pastor, de nada eu terei falta. Irmão, se o Senhor não faltar, nada vai faltar. Nada. Porque Ele é o nosso guia. Quem sabe com quem anda, não anda perdido. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Guia-me pelo caminho da justiça. Andar com Jesus não é andar em atalhos. Não, eu vou por aqui porque eu vou chegar mais cedo. Então tu vai chegar antes da bênção. Aí tu vai chegar lá antes da bênção e tu vai te atribular a vida, tu vai ter que esperar um monte. E aí quando a bênção chegar, tu vai dizer que tá demorando, tá atrasado. Não, mas foi tu que pegou o atalho. Deus não mandou tu ir por ali. Porque tu foi sozinho. Atalho é um lugar que você anda sozinho. Geralmente atalho é uma picada. Não sei se você sabe dessa terminologia poderosa. Picada é um caminho no meio do mato onde geralmente passa só uma pessoa. Isso é um atalho. O Lu, que é galpão crioulo, sabe mais dessas coisas. Deus não te chamou para andar em atalho, irmão. Deus te chamou para andar no caminho. Porque Ele é o caminho. Não existe nada mais frustrante na nossa vida do que caminhar e chegar num lugar e não ser tudo aquilo que a gente pensou que seria. Isso é caminhar com as próprias pernas.
eu e você desenharmos, não é, porque vai ser, porque eu vou fazer, porque eu vou negociar, porque a porta vai se abrir, porque... Não. Se assim o Senhor quiser, porque se o Senhor é o nosso pastor, é se Ele quiser. Se assim o Senhor quiser, nós negociaremos. Se assim o Senhor quiser, nós permaneceremos. Às vezes a gente quer sair de lugar porque o calo está apertando e o Senhor não mandou a gente sair. O calo é uma adversidade do corpo, gerado por decisões. Você andou mais do que deveria. Você andou mais do que deveria. Jesus não mandou tu ir. Porque Ele nos deu um espírito de equilíbrio. Nem mais, nem menos. Quantidade certa. E aí o calo aperta, a gente quer fazer o quê? Não, aqui está ruim, vamos andar. Aí a gente quer andar mais ainda. Não, bota um band-aid aí, não, estoura o calo, tira a água. Aí, meu Deus, aí vira uma tragédia. Aí tu começa a caminhar mancando, cansado, doendo, e aí tu recita, não, mas o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar nada. Mas nem é mais Ele que está te guiando. Estás andando sozinho, pô. Andar com Jesus é andar em poder. Pastor, o que é andar em poder? É ver os sinais do céu acontecendo ao nosso redor. Jesus, quando Ele enviou os discípulos de 2 em 2 a primeira vez, Ele disse, eu vos dou poder e autoridade. Se você não anda com autoridade e com poder, você está andando sozinho. Não é para te virar o giraia, o profeta por aí, sair, tá? Pelo amor de Deus. Mas os sinais acompanham aqueles que creem. Acompanham. As coisas do céu precisam acontecer ao teu redor. E elas comprovarão quem está te guiando. Eu vos dou poder e autoridade para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Não levem nada. Não mandei levar nada. Está cansado porque está carregando um monte de coisa que eu não mandei levar. Não levem nada, não levem bolsa, não levem alforje, não levem roupa reserva, não levem sandália reserva, não levem prato, não leva nada. Levem a minha paz. Caminhar com Jesus é caminhar em paz. Quando você chega no lugar, deem a minha paz. Se ali houver paz, vocês permaneçam e ali vocês serão supridos de tudo. Se ali não tiver paz, peguem ela de volta, batam a sandália para deixar até o pó daquele lugar para trás e sigam viagem, porque eu vou estar com vocês. Isso é ser guiado pela vereda da justiça. É ser justo na sua caminhada. É caminhar justificado pelo Senhor. Você não anda mais como você andava antigamente. E por último, é a presença. Porque assim, a vida, eu não sei se te contaram. Eu não sei se contaram. Mas estar em pastos verdejantes, em águas tranquilas, com o Senhor, ser guiados pela vereda da justiça com o Senhor, é apenas uma parte. Mas existe uma outra parte que Davi vai dizer. Ainda que, tipo assim, eu sei onde o Senhor quer me levar, mas ainda que eu andar por um vale de trevas e de morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Presença. A tua vara e o teu cajado me protegem. Quem anda com Jesus, anda em segurança. Presença é sinônimo de segurança. E segurança é
blindagem. Agora, não podemos confundir blindagem com organizações tabajara, onde os problemas acabaram. Blindagem não é ausência de problemas. Blindagem é transpor problemas. A blindagem, ela não te livra das setas do inimigo. A blindagem te protege das setas do inimigo. Estar blindado no Senhor não quer dizer que as setas não vão vir. Vão continuar vindo, mas elas vão bater em nós e vão cair no chão em nome de Jesus. Não tem mais acesso ao nosso coração, não tem mais acesso à nossa mente. O laço do passarinheiro a gente vai ver de longe. Não vai mais ser uma cilada. Não vai mais ser. A peste perniciosa não vai tocar a nossa casa. Não vai. Nem o perigo noturno vai ter autoridade para entrar na nossa casa. Não vai. Porque um outro salmo fala sobre isso. Alguém que talvez mais experimentou a presença de Deus na terra depois de Jesus. O nosso querido Moisés. Suas últimas palavras públicas foram o Salmo 91. Se você pegar uma Bíblia de ordem cronológica, você vai achar, pelo menos eu achei 2 salmos interessantes na Bíblia cronológica. O Salmo 91 foram as últimas palavras de Moisés, segundo os estudiosos. E o Salmo 23 está logo após Davi derrotar Golias. Esse salmo que você acabamos de ler, Davi compôs ele, muito provavelmente, após derrotar Golias. Depois de ter feito um laço de amizade perpétuo com Jonatas. Então ele escreveu esse salmo. Porque era o cara que vivia em pastagens verdejantes. Que era suprido de tudo. Guiado por Deus, porque sabia que andava pelo Espírito. Mas atravessou o vale de sombra de morte. E lá não teme. Não ficou temeroso. Porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Não temer é confiar, irmão. Vale é um lugar baixo, um lugar profundo. Um lugar cercado, insalubre, de pouca visibilidade, de muito entulho. Geralmente, vales são lugares onde as águas passam e deixam um monte de escombro. Ruim de caminhar, difícil de locomover. Você olha, não vê o final. É um lugar difícil. Mas não é porque é um lugar difícil que você estamos sozinhos. Porque lá o Senhor está conosco. Porque Ele é o nosso pastor. Em todos os lugares e em todos os momentos. E se isso daqui for uma verdade na nossa vida, de nada eu e você teremos falta. Nada. Porque quem é do Senhor, o maligno não toca. Você é do Senhor? Então se coloque de pé, por favor.